dessa vez nós vamos para um lugar mais perto do Brasil, vamos para a Colômbia, onde eu tive o prazer de conhecer Bogotá. Eu fiquei um mês a trabalho em Bogotá e me surpreendi imensamente com tudo que eu encontrei. Bom, para começar, essa viagem surgiu através de uma empresa de contação de histórias que funciona em Buenos Aires. E no ano anterior, em 2009, eu fui convidada a ser a representante brasileira na turnê que acontecia no Brasil, onde eu acompanhava o contador de história, o artista, nas visitas e nas apresentações nas escolas bilíngues. E eu fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, né, para várias escolas do Rio, na época eu morava no Rio. E então, no ano seguinte, eu fui convidada para acompanhar dois contadores de histórias, um canadense e um norte-americano, para se apresentarem em escolas diversas na Colômbia. E para mim, essa viagem teve um significado profissional assim imenso. Por quê? Porque ela simbolizava um reconhecimento das minhas habilidades, não só relacionadas a turismo, né? Porque na época eu já trabalhava como guia de turismo há 7 anos, então eu já tinha uma habilidade com o turismo, só que era tudo dentro do Brasil e não num país que eu nunca tinha pisado, numa cultura que eu desconhecia completamente, num espaço geográfico que eu desconhecia, né? Então foi um super desafio, né? Mas o reconhecimento da minha fluência em espanhol e inglês, que certamente foi o que motivou o convite, né? A minha habilidade em fazer o planejamento da viagem, a logística, e já ter entendido bem a dinâmica das turnês, né? Porque eu já tinha feito a turnê no Brasil, enfim, a flexibilidade ao contato com novas culturas e diferentes expectativas, tanto da escola, que era quem contratava a empresa, quanto o lidar com um contador de história que vinha de um outro país, de uma outra cultura completamente diferente da latina. E eu era a ponte entre a escola e os contadores de história, a ponte entre a Dream On Production, que era a empresa argentina, com a escola. Então, o meu papel era fazer com que toda a turnê acontecesse de forma fluida e positiva para todos os lados, com qualidade, entregando o que era prometido e, sobretudo, garantindo o bem-estar dos artistas. Por quê? Porque quando você vai para um país diferente, você tem que se adaptar à água, à comida, ao meio de hospedagem, né? E especialmente na Colômbia, a gente tinha agravante da altitude. Então, no início, um dos contadores de história sofreu muito nessa adaptação da aclimatação com a altitude, né? Então, eu, graças a Deus, não tive problema, porque eu reduzi completamente o consumo de cafeína e eu bebia muita água e evitava movimentos muito rápidos, né? Isso fazia com que a minha pressão arterial não tivesse um pico e eu sentisse um mal-estar.
Enfim, diplomacia e paciência nesses momentos iniciais e durante cada dia da turnê eram necessários. E como vocês sabem, eu sou uma só e eu estava cuidando de 2 contadores de história. Então eu tinha 2 motoristas que eram coordenados por mim e que acompanhavam o contador. E, em paralelo a isso, eu fazia o contato prévio com as escolas para que me certificar de que algum detalhe, se havia alguma dúvida, algum detalhe estava faltando, porque basicamente as apresentações aconteciam geralmente num auditório ou até na sala de aula, e para alguns públicos, dependendo da quantidade de alunos, era necessário microfone, equipamento de projeção, né? E os contadores de história, alguns trabalhavam sem instrumento algum e outros trabalhavam com instrumento, né? Então, o Baba, por exemplo, o norte-americano, ele se vestia com a roupa típica muçulmana do Mali, né? Ele era descendente, né, africano, e ele aprendeu a tocar um instrumento dos griots, que são os contadores de história. Então é uma harpa com 21 cordas, onde ele contava a história e cantava ao mesmo tempo e tocava. Não sei como é que ele conseguia coordenar tudo, mas enfim, treino, né? Muito treino. E o Max era um canadense, ele tocava violão, ou ele usava alguns bichinhos de pelúcia, quando a apresentação era para turmas menores, né? Então, assim, cada idade demandava um acordo diferente, um planejamento de tempo, né? O artista precisava chegar pelo menos 1 hora antes para sentir o espaço, ver se ele precisava de mais alguma coisa. Então, e a escola, por outro lado, deveria fazer um trabalho de sensibilização para que os alunos, nessa época a internet já estava na palma da mão, então a atenção das pessoas umas com as outras, ela já estava não interrompida, prejudicada, digamos assim. E acredito que com as crianças, infelizmente até era um assunto muito conversado entre os pais e os professores e a coordenação pedagógica e eu, que era justamente como prender a atenção das pessoas através da fala, sem um dispositivo eletrônico, né? E as pessoas estão esquecendo de se olhar, de conversar, saber um pouco mais sobre a história, o que você sente, enfim. Isso tudo reverberava na escola, dentro da sala de aula, dentro da apresentação. Então, lógico que os artistas eles tinham toda uma técnica própria, cada um usava de um trunfo diferente para chamar a atenção, mas eu tinha que, de alguma maneira, sensibilizar os professores ou bibliotecários ou a coordenação pedagógica sobre o que era esperado do público, como que eles deveriam se comportar, basicamente estar atentos ao que ia ser oferecido como apresentação e de uma maneira confortável, né? Então, em alguns momentos isso era quase impossível, né? E não era com os pequenininhos não, eram com os maiores, mas enfim. Então, a gente
teve alguns desafios, alguns contratempos, nenhum grave, graças a Deus. Nos divertimos muito nas escolas, com as crianças. Foi um trabalho muito leve, de muito crescimento para mim. E quando a gente estava de folga, a gente alugou um apartamento onde eu e o Max, a gente compartilhava o apartamento. O Baba, o norte-americano, ele já falava um pouco de espanhol, ele já falava espanhol fluente, tanto é que ele faz contação de história em espanhol, e ele ficou num apartamento independente menor. Mas a gente saía para caminhar, para ir a museu, e a gente deu muita sorte, porque a gente foi no período de outubro, e eu não sabia, mas além da gente estar num bairro extremamente rico em manifestações culturais, onde tinham museus, havia um evento que era uma espécie de carnaval que acontecia na época do Halloween. E a gente não sabia. Eis que uma noite, final da tarde, estava andando pelo centro da La Candelária, onde eu começo a ouvir uns sons diferentes, e era um grupo que tocava um ritmo diferente, chamado Cumbia, se eu não estou equivocada, e era uma música com percussão e instrumento de sopro de metal. E eles estavam coreografando, e foi assim incrível. Eu virei à noite assistindo, e as pessoas, eles estavam ensaiando, e foi assim, a Colômbia é um país assim surpreendentemente alegre, colorido, riquíssimo. Algumas pessoas falavam muito do tráfico de drogas e tal, mas nossa, teve uma transformação assim, esse país incrível. E até na parte de transporte público, a gente pôde usufruir do transporte público também. Mas se eu tivesse que contar para vocês um momento mais especial nessa viagem toda, foi quando eu descobri que, com um dos motoristas, os dois eram irmãos, que a irmã deles era coordenadora de uma escola de tradições andinas. E eu consegui organizar uma visita. E essa escola se mantinha através de doações e contribuições mensalidades vindas dos alunos que iam para ali para praticar música, dança e cultura andina. E isso foi genial. Por quê? Porque eu sentia, assim como no Brasil, a gente é um país muito misturado, e da mesma forma como nós, a Colômbia, ela teve também a colonização, em vez de ser portuguesa foi espanhola, e os escravos foram levados até lá, e havia uma população indígena. Então, a população indígena, ela ainda está muito estampada no rosto dos colombianos. Em alguns mais, em outros menos. Mas os negros, por exemplo, a gente não enxerga com tanta frequência, coisa que aqui no Brasil a gente teve mais mestiçagem. E por quê? Porque eles, sabiamente, eles conseguiram fugir para a orla do Pacífico. E aí tinha uma cadeia montanhosa enorme, e com isso a cultura africana se preservou mais, e essa miscigenação ela não aconteceu tanto.
E eu só consegui assimilar isso quando eu presenciei toda essa manifestação cultural desse Halloween, Carnaval, que acontecia e era onde eu via o povo todo junto e misturado. Então, nessa escola de tradições andinas, eu vi uma luta muito forte, aguerrida, para manter a tradição que aos poucos vai sendo soterrada, né? E eu pude descobrir que essa escola continua ativa e vale muito a pena, se você for conhecer Bogotá um dia, que você esteja aberto a conhecer um pouco desse lado mais educacional e cultural, né? Então essa escola, como não é uma escola convencional, ela é mais aceita a visitação, né? Já que eles fazem um esforço de que a cultura local não seja esquecida, soterrada. Então não se trata de um show folclórico, ao contrário, mas é um movimento de resistência à manutenção de tradições milenares e que com o tempo vão sendo esquecidas. Gostou dessa história? Então, bora viajar de novo? Tchau! Ah, e não se esqueça, se você acha que essa história pode ser útil e te fez lembrar alguém, por favor, compartilhe. Inscreva-se no canal também. Tchau, tchau! Até mais!